Os irmãos já encontraram? Todos digam amém? Amém. Então já vamos ler. É Jonas capítulo 1, versículo 2. Tá aparecendo. Aleluia. Glórias a Deus. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Peço para que os irmãos podem sentar, tomar os seus lugares, batendo palma ao Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus vai iniciar dizendo que Deus está chamando um homem que é como todos nós que estamos aqui, com sentimentos, um homem de carne e osso. E Deus vai dar uma missão para esse homem. O nome desse homem é Jonas. Fazer uma breve introdução de quem era Jonas. Jonas, ele foi um profeta contemporâneo de Amós. Ele veio de uma cidade pequena que era Galileia, perto de Nazaré, uma cidade chamada Gad-Hefer. Foi o profeta que profetizou a expansão do reino do norte, que era governado por Jeroboão II. O reino mais próspero do reino do norte, o que teve o reinado mais longo do reino do norte, que foi 41 anos. Esse era Jonas, a qual Deus escolheu ele para levar essa missão, que era ir na cidade de Nínive e pregar contra ela. Mas como Jonas ele era um homem que tinha sentimentos, assim como todos nós, quando ele recebe a palavra de Deus, que chega a ele, para ir lá à cidade de Nínive pregar, porque Nínive era uma cidade grande, era uma cidade poderosa, era grande em perversidade. E assim como qualquer ser humano, quando tem uma responsabilidade grande, bate o olho. A Bíblia, nos primeiros versículos, não vai dizer um versículo específico. Vamos supor, Jonas teve medo, então ele pensou em fugir ou ele quis fugir. A Bíblia não vai falar. Vai falar apenas que Deus chamou ele e já inicia a rota de fuga que Jonas começou a dar para tentar fugir do que Deus tinha falado para ele. E Jonas, ele recebendo a mensagem de Deus, ele vai pagar uma passagem para ir para um navio, para ir para Tarso, uma direção totalmente diferente daquilo que Deus tinha mandado ele ir. Porém, em Salmo 139, no versículo 7 ao 10, se nós lermos e resumir, o salmista Davi vai dizer que é basicamente impossível de escapar dos olhos de Deus. Nada esconde dos olhos de Deus. E Jonas talvez ele poderia ter pensado, a Bíblia também não cita, mas eu creio que dá essa liberdade para poder pensar, que ele poderia pensar assim: agora que eu paguei a passagem, agora que eu já estou dentro do navio, não tem o que Deus fazer, não tem como Deus me impedir. Porém, no versículo 4 do capítulo 1, vai dizer que depois de Jonas ter pagado a passagem, entrado no navio, tudo, Deus vai mandar uma tempestade. E a tempestade que Deus vai mandar vai ser onde Deus vai começar a cercar Jonas dentro do barco. E dentro do barco existiam também outros homens, não apenas Jonas. E quando a tempestade vem para assolar o barco, os homens também ficam temerosos, porque eles eram homens naturais também, não eram super poderosos. E eles, atemorizados por causa da tempestade que tinha acontecido, com medo do barco quebrar ou acontecer algo pior, eles começam a lançar os pesos do barco para que não acontecesse algo pior. E conforme eles vão fazendo isso, eles vão clamando, cada um, a Bíblia fala que no versículo 5 do capítulo 1, fala que cada um clamava ao seu Deus. Na Bíblia está escrito Deus com letra minúscula, significa que nenhum deles servia ao nosso Deus. Mas Jonas estava dentro do barco. Porém ele não estava em posição diante de Deus. Porque nesse momento que a tempestade está acontecendo, Jonas ele está no porão do barco. Jonas está no ele não está posicionado em cima do barco para tentar amenizar a situação. Por mais que Deus tinha permitido a tempestade chegar devido à desobediência de Jonas, porém cada um que estava junto com ele também estava sofrendo. E Jonas deitado lá no porão do barco, e os homens clamando ao cada um do seu Deus, tentando tirar os pesos do barco, e o mestre do barco percebe que Jonas não está lá. Então ele desce, e se nós pegarmos esse pedaço que eu acabei de dizer e transfigurar para os nossos dias, nós podemos falar que cada um aqui tem lutas. Eu sei que não existe pessoas que não passem lutas. E muitas das vezes, durante a luta, a gente pode se encontrar em várias posições diferentes. A Bíblia fala para a gente descansar em Deus e lançar a ansiedade nossa no Senhor Jesus. Porém, existe dois tipos diferentes que eu queria brevemente falar, que é descansar a posição em Deus
na brecha e descansar relaxadamente. Descansar na brecha significa você orar a Deus, entregar a situação e não tirar das mãos de Deus. Só que você vai continuar orando, você vai continuar jejuando, consagrando a sua vida, você vai continuar louvando a Deus. Já para você descansar relaxadamente, você vai fazer uma oração pouca, um dia só, e vai falar assim: meu Deus, você sabe do que eu preciso disso aqui para tal dia, e você não faz mais nada. Você não busca Deus, você não ora. Isso é a diferença dos dois. E Jonas, ele se encontra durante a luta, que era a tempestade que Deus havia permitido, ele encontra no porão do barco. E quando o mestre do navio chega e fala para ele subir lá em cima, para ele clamar ao Deus que ele servia, para ver se pelo menos isso adiantaria, essa referência do mestre do barco, nós podemos transferir ela para o mundo espiritual, que é a figura do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós estamos no meio de uma guerra, no meio de uma luta, que para nós está terrível, nós estamos com desânimo, a gente não tem ânimo para orar, para fazer alguma coisa, se prontificar diante de Deus, é o Espírito Santo que vem na gente e nos incentiva a orar, nos incentiva a jejuar, a consagrar a vida. É Ele que nos dá o toque. E o mestre do barco vai fazer literalmente esse processo, que ele vai chamar o Jonas, que estava lá no porão do barco, e vai chamar ele para ir lá em cima, para poder clamar a Deus, para ver se pelo menos o Deus de Jonas, porque eles até então não conheciam quem que era o Deus de Jonas, para ver se eles clamar e ver se iria adiantar alguma coisa. E quando o Jonas chega lá em cima, os homens avistam ele e perguntam quem que era ele. E Jonas, no versículo 9 do capítulo 1, ele vai dizer assim: ó, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, quem fez o mar e a terra seca. Então, quando Jonas declara a quem ele servia, os homens se encheram de temor. Mas como eles não acreditavam em Deus, devido àquela situação toda, eles ficavam se perguntando o que eles iriam fazer para poder acalmar aquela tempestade. E então eles decidem lançar sorte entre eles. Porém, existe, eu tenho comigo, que o crente não tem sorte. O crente é apenas Deus na vida dele. Então Deus permitiu que a sorte dos homens caísse em Jonas. E quando a sorte cai em Jonas, os homens eles perguntam o que eles poderiam fazer. Jonas, reconhecendo o seu erro, ele vai, no versículo 12, ele vai falar que era para os homens levantar ele e lançar o mar. Que ele sabia que se eles fizessem isso, a tempestade se acalmaria. Porém, Deus, Ele é o Deus de segunda chance, que dá para cada um de nós. E mesmo Jonas já tendo tomado um rumo diferente do que Deus tinha falado, quando eles lançam Jonas no mar, Deus vai permitir que um grande peixe apareça e pegue ele, para não deixar ele morrer, porque se um homem fica sozinho no mar, é muita água. Então, é quase impossível você sobreviver muito tempo. Você pode tentar se bater, mas uma hora você cansa. Você afundaria e morreria. Mas Deus deu uma segunda chance para Jonas, porque foi Deus que escolheu ele. E quando os homens lançam Jonas no mar, os homens, eles cheios de temor, reconhecendo a grandeza de Deus, percebendo que a tempestade é preparada, eles fazem uma oração para pedir para que o Senhor não transferisse a ira de Deus para eles, por eles terem feito aquilo, porque eles sabiam que Jonas era um escolhido de Deus, e sabiam que se o Deus dele, como fez a tempestade parar, eles poderiam talvez sofrer uma punição, mas eles oraram a Deus com reverência, mesmo que não serviam a Deus, porque nos versículos anteriores falam que Deus em Deus também não servia a Deus. E então, eles, com muito temor diante de Deus, eles oraram a Deus e pediram para que não acontecesse mal nenhum. E quando a tempestade para, Jonas já está no mar, Deus prepara um grande peixe. E quando o grande peixe pega Jonas no meio do mar, quando Jonas entrou dentro do peixe, no capítulo 2 vai iniciar falando sobre isso. Ele vai fazer a oração a Deus, porque lá ele vai ver que realmente o que ele estava fazendo não era o certo, porque Deus já tinha mandado ele para um lugar, e ele estava fazendo totalmente contrário àquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E no capítulo 2 vai falando, antes que ele passa lá dentro, a oração dele vai falando, não vou entrar em detalhes do capítulo 2, mas no capítulo 2 vai falar sobre a oração dele, e no final ele vai dizer assim, ó, mas eu te oferei sacrifício com a voz de agradecimento, o que votei pagarei do Senhor
que vem a minha salvação. Então, Jonas, no final, ele reconhece que aquilo que ele tinha feito estava errado e que ele tinha que reconhecer, recalcular a rota, dar meia volta e voltar. Fazer aquilo que Deus tinha mandado. Então, depois que Jonas reconheceu a sua fraqueza, o seu espírito, o seu estado de desobediência, Deus ordena ao peixe que lance ele em terra seca. E quando isso acontece, Jonas levanta, no capítulo 3, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então, depois do peixe ter lançado Jonas em terra firme, Jonas vai finalmente cumprir aquilo que Deus tinha mandado a ele, que era ir em Nínive e pregar a palavra que Deus tinha mandado. E no versículo 3 do capítulo 3, ele vai iniciar dizendo que Jonas já estava lá e foi pregar aquilo que Deus tinha falado. Se nós pegarmos a mensagem que era dentro de 40 dias Nínive será subvertida, que no caso é destruída, é uma mensagem forte, não é uma mensagem agradável de se ouvir. E muitas das vezes, a gente, mesmo crente da igreja, tem um pouco, vamos dizer, poucos anos de vida, mas eu sempre acompanhei muito meu pai. E a gente, querendo ou não, a gente acaba vendo as dificuldades que tem dentro da igreja. E muitas vezes eu já vi crentes, depois de um culto, uma certa mensagem que foi pregada, eles falaram tipo assim: eu não gostei dessa mensagem porque eu achei que ela foi muito dura. Talvez foi uma mensagem de arrependimento, mas foi no culto de família, então eles falam assim: não deveria ser uma mensagem como essa. Deveria ser uma mensagem de harmonia, uma mensagem de como construir essa família, de paz e bênção. Porém, na mensagem que Deus deu para Jonas, não foi uma mensagem assim: se vocês se arrepender, quem sabe Deus faz, porque na mensagem, quando Jonas transmite, ele não apresenta a solução da graça. Ele apenas avisa que dentro de 40 dias Nínive será subvertida. E quando Jonas vai passando e pregando a palavra que Deus havia lhe ordenado, ele vai passando nas ruas, vai caindo no ouvido dos seres humanos que viviam lá, e depois disso cai no ouvido do rei que governava lá. E quando chega aos ouvidos dele, ele proclama para que toda a cidade e que todos os animais se vistam de pano de saco em reverência ao Senhor, para tentar, tipo assim, mostrar uma forma de humilhação a Deus, para Deus ter misericórdia. E pela misericórdia e bondade de Deus, Deus vê a situação de que Jonas estava passando e que Nínive estava passando, que o rei, o governante tinha passado, e viu que todos entraram no mesmo consenso. E que quando isso acontece, Deus vai ter misericórdia do povo de Nínive e não vai fazer aquilo que Deus tinha falado para Jonas. E eu acho isso interessante porque Nínive não era uma cidade pequena, Nínive era uma cidade povoada. E para uma mensagem de um profeta ter convertido uma cidade inteira tão grande como essa, deveria ser uma coisa tipo assim, que se fosse nós, passou, é a mesma coisa tipo assim, o pastor passou uma revelação e pela graça de Deus, Deus confirmou a revelação de cura, e aquele que foi revelado alcançou a graça, alcançou a cura. E é a mesma coisa, a Jonas passou, pregou a mensagem que Deus havia dito, e eles escutaram o que Deus estava falando através de Jonas e deram crédito. Glória a Deus! Então, Deus teve misericórdia do povo de Nínive e poupou eles, devido à humilhação, à humildade que eles teve de se pôr diante de Deus. Porém, depois que acontece isso, de o povo de Nínive ter se arrependido, no capítulo 4, Jonas, no primeiro versículo, já vai dizer que Jonas se desagradou disso. Por mais que Deus tinha dado a palavra para ele, Nínive tinha se convertido, o povo tinha dado ouvidos, ele vai ficar bravo com Deus, porque na hipótese que eu pensei de Jonas ter se dado contra Deus, é a hipótese da reputação dele. Como ele havia falado que Deus iria subvertir a cidade seria destruída dentro de 40 dias, Deus tendo misericórdia, ele poderia pensar assim: mas não foi o que eu falei. Deus não mandou eu voltar lá para dizer, não, Deus se arrependeu, Deus teve misericórdia, Deus não vai fazer mais. Como Deus não havia ordenado isso a ele, o povo de Nínive não sabia que Deus ia ter misericórdia, só que Jonas já estava sabendo disso.
E quando Jonas ele se enfurece contra Deus, no versículo 2 do capítulo 4, ele orou. E ele começou a reclamar com Deus sobre isso que ele tinha feito. Que Deus tinha feito, ele falou que não era o que ele tinha falado, não era o que Deus tinha passado para ele. Então, eu vou abrir um breve parênteses de uma análise que a gente pode fazer, é que Jonas estava caminhando para a ira, mas Nínive já estava de encontro com a graça. O que significa isso? Jonas ele estava querendo debater com Deus, ele buscando talvez um direito que nem era direito, porque Deus, ele quando dá mensagem para alguém, esse alguém não pode rebater a mensagem que Deus deu. Por quê? Deus ele sabe o que tem que acontecer, Deus sabe de tudo. A gente, seres humanos, não consegue prever aquilo que pode acontecer se nós falarmos tal coisa. Porém, Deus já conhece, Deus sabe. E a graça que ele estava caminhando era o arrependimento. A humildade que eles estavam tendo era a forma deles encontrar a graça, quando eles aceitaram a palavra. A segunda análise que a gente pode fazer é a vida de oração ao decorrer do livro. Se nós lermos o livro do 1 ao 4, vai falar que Jonas orou 2 vezes apenas. Essas 2 vezes, a primeira vez foi quando ele estava no ventre do peixe. Foi para orar a Deus para o seu livramento. Ele orou para ele mesmo. Meu Deus, eu estou aqui dentro do ventre do peixe. Enfim, os irmãos conhecem. E vai falar da angústia que ele estava dentro do peixe para ele poder ser livre de lá. Já nessa oração, ele vai orar a Deus para debater com Deus e reclamar de Deus. Eu acredito que numa situação dessa, de Jonas ter passado por essas lutas, tem sempre aquele momento que a gente, seres humanos, a gente fala assim, meu Deus, mas por que tanta luta? Mas o errado é a gente querer debater com Deus isso. Se nós aceitássemos a vontade de Deus para cada um de nós não ficaríamos querendo justificar tanta coisa. Porque no capítulo 2, ele mesmo vai falar que Jonas ele começa a dar várias desculpas para Deus. Ele vai falar que ele sabia que Deus era desse jeito e por isso que ele não queria trazer a mensagem a Nínive. A mamãe Pérez não está, mas eu lembro que ela contou quando ela foi no médico e o médico falou que ela precisava de emagrecer, se eu não me engano. E ela começou a dar várias desculpas e falar que não dava, que era difícil, não sei o quê. E o médico disse que para ele não tinha nada a ver, ele não estava nem aí porque ela estava falando. Por quê? O desempenho, no caso da irmã, deveria partir dela, não deveria partir do médico. E aqui, quando Jonas ele começa a dar a desculpa para Deus, é uma coisa assim, vamos dizer, fraca, não é válida perante Deus. Porque isso aqui, ele está tentando desculpar, justificar aquilo que ele não queria. Tipo, ele não queria dizer a mensagem, mas ele está tentando justificar perante Deus. Então, a gente percebe que as 2 orações que Jonas fez foi tudo ao favor dele, ao redor dele. Porque ele estava somente focado com ele não estava focado com a misericórdia no povo de Nínive. Então, daí Jonas vai falar que ele pede para morrer, né? Entra a hipótese da reputação dele, pois Deus tinha ido contra o que ele tinha dito, porque Deus mandou ele falar que a cidade seria subvertida, e depois Deus tem misericórdia do povo e cancela aquele plano, anula aquele plano. Então Jonas, ele vai se irar por Deus ter tido misericórdia do povo. E a terceira análise que a gente pode fazer é: Jonas não muda a sua opinião. Jonas ele não vai mudar. Porém, ele acredita que Deus pode mudar devido ao estado que ele se encontra, que é o estado de ira. No capítulo 4, no versículo 4 e 5, no versículo 4 do capítulo 4, Deus vai fazer a pergunta. Deus vai dizer: cabe a tu que se ira contra mim? E Jonas, ele não vai falar. Ele vai sair da cidade. No capítulo 5 diz: então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dessa cidade. E aí ele fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Podemos ver que ele ficou esperando acontecer alguma coisa. Ele sabia que Deus é um Deus que não altera. Se Deus decidiu, está decidido. Mesmo Deus tendo a misericórdia, por ele ter se justificado, ter se irado contra Deus, ele pensa que talvez por esse motivo, Deus pode voltar atrás do que ele
determinou. Se Deus determinou a misericórdia, talvez ele esperava que então, como eu reclamei com Deus, eu orei, e Deus sabe que foi ele que me deu esse direito, ele falou assim, eu vou ficar analisando essa cidade e vou ver se ela vai ser realmente destruída ou não. E Jonas fica esperando para ver se isso acontece. Porém, depois quando ele faz isso, ele não responde de uma forma, ele fica em silêncio. Como diz, eu estou emburrado com Deus, eu não vou responder, não tenho por que responder. E Jonas sobe lá em cima, e Deus prepara ele fez a cabana, e Deus prepara para que uma borboleira nasça, para que possa livrar ele do tempo ruim, do sol. E Jonas se alegra muito por causa disso. Jonas ele fica contente, porque aquilo lá é a propriedade de Deus. E então ele se alegra muito. Porém, Deus não permite que o verme vá até a terra e mate ela não viva. E quando isso acontece, Jonas ele torna a irar contra Deus de novo. E ele deixa isso claro, ele fala, e Deus se torna dizendo para ele, porque Jonas ele vai se impor diante de Deus de novo, querendo murmurar, e Deus vai falar para ele, por que ele está tendo dó de uma planta que ele não plantou, que ele não semeou, porque ele tem tanto sentimento por essa planta, sendo que a cidade que era muito mais povoada, tinha almas, tinha animais, tinha tudo para poder ter um crescimento, se Deus permitisse, um crescimento bom. Jonas ele se revolta pela graça que Nínive alcançou diante a compaixão de Deus. Porém, a planta que não tinha, vamos dizer, nenhum valor, Jonas queria, meu Deus, foi muito bom para mim. Aquela planta foi bom para Jonas, ele pensou. Só que Nínive é uma graça para ele não foi bom. Que entra quando fala que nós devemos ter amor ao próximo. Jonas, ele estava dando mais valor a um objeto do que às pessoas, sendo que na verdade as pessoas possuem almas, o objeto não possui nada. Claro, Deus fez as plantas, Deus fez os animais, porém uma alma tem muito valor perante Deus. E quando Jonas ele se emburra com Deus, porque Deus tinha dado misericórdia, tinha dado a graça do perdão para Nínive, ele se emburra contra Deus e quer pôr isso em pauta perante Deus. E o impacto da graça de Deus, a gente pode perceber que o impacto da graça que teve em Jonas foi grande, porque superou a vontade de Jonas. A graça, ao mandar de Deus, supera a vontade de qualquer um ser humano. E Jonas, qual era a vontade de Jonas? Como ele disse que Nínive seria subvertida, no caso destruída, ele queria que acontecesse a destruição, ele não queria que a cidade prevalecesse. Porém, a graça de Deus foi grande que chegou a cancelar um plano. Deus cancelou aquele plano de destruir e deu mais uma chance. E foi onde teve um pacto entre a vontade do ser humano e a vontade de Deus. Que foi onde foi a graça que Deus derramou sobre Nínive, que foi perdoar as dificuldades. E Deus, todos nós sabemos que Deus é misericordioso. Muitas pessoas aqui, eu sei que já teve várias oportunidades de talvez arrependimento, aceitar Jesus. Porém, quantas vezes eu já nasci no berço evangélico, graças a Deus. Mas muitas pessoas aqui não nasceram no berço evangélico. E talvez no início, para poder se converter, não foi na igreja uma vez que já aceitou Jesus. Foi na igreja várias vezes. E cada vez que iam na igreja, certamente escutavam que se tinha alguém para aceitar Jesus, mas não levantavam a mão. Aqui entra a misericórdia de Deus. Cada vez que você que já não nasceu no berço evangélico, foi na igreja, escutava dizer que se tinha alguém para aceitar Jesus e não levantava a mão e passava dia após dia, e você está aqui hoje, foi a misericórdia que Deus deu. Deus deu para mim a segunda chance. Mas para cada pessoa que não nasceu no berço evangélico, ou talvez está desviado, escutou, cada vez que escuta, tem alguém para aceitar Jesus e ele não levanta a mão, e no outro dia ele está vivo, é uma chance. Então, se formos fazer uma análise de cada um da sua vida, que não teve, já nasceu no berço evangélico e permaneceu a vida toda, quantas vezes Deus já deu chance para vocês? Acredito que foi muitas, não foi poucas. Nínive foi até na segunda. Deus deu uma segunda chance.
Mas eu acredito que a misericórdia de Deus alcançou, assim como alcançou ele, alcançou cada um que está aqui. E como a vontade de Jonas era essa de ver a destruição, e Deus permitiu que não acontecesse isso, Jonas ele vai se ir e o livro vai encerrar dizendo a resposta de Jesus. Que Deus vai falar, né? Do versículo 9 ao 11. Deus vai dizer assim: fazes bem que assim te ires por causa da bobureira. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da bobureira, no qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita da sua mão esquerda, e muitos animais existiam lá também, a Bíblia fala. Então, encerra com Deus fazendo essa pergunta e não mostra a resposta de Jonas. Não vai mostrar a resposta de Jonas. Mas, se nós formos trazer para nós mesmos, não nos interessa a resposta que Jonas daria. Porque as perguntas que ficam para nós nessa noite, uma delas vai ser: como você está posicionado diante de Deus durante a sua luta? Você está em posição diante de Deus? Você está orando no meio da sua luta? Ou você apenas orou e está existindo, não está fazendo nada para que Deus possa ter misericórdia? A outra pergunta pode ser: como Deus encontra a sua vontade, o que você faz? Você vai reivindicar os seus direitos com Deus, que o ser humano não tem? Você vai tentar debater com Deus? Ou você vai aceitar o propósito que Deus tem? Se nós resumirmos esse texto, nós podemos ver que a rota de fuga de Jonas, teve um preço. Ele passou por momentos angustiantes. O livro vai dizer, ele passou por momentos angustiantes. E a gente não imagina, ninguém daqui dentro imagina, porque eu acredito que ninguém entrou dentro de uma galinha de um grão de peixe. Então eu acredito que ninguém imagina, mas realmente deve ser muita agonia de estar lá dentro. E a pergunta que eu faço é: será que a fuga que você pode querer dar do chamado que Deus te deu é maior do que a graça de Deus na sua vida? Devido a tantas oportunidades que Ele te deu, só de você estar vivo hoje já conta como uma oportunidade a graça. Eu estou na igreja, estou servindo a Deus, tenho as dificuldades, não sou nenhum ser humano perfeito, muito menos por ser filho de pastor, não leva a nível nenhum. Porém, a cada dia, por mais que eu estou na igreja servindo a Deus, cada dia eu estar vivo é uma graça que Deus me concedeu. É uma oportunidade que Deus me deu. E assim, para todos que estão aqui, é uma oportunidade. Então, muitas pessoas têm medo. É normal o ser humano estar fadado a sentir medo. Porém, nós que já conhecemos a Deus, nós sabemos do poder que Deus tem, nós não nos deveríamos sentir diante daquilo que Deus pôs na nossa mão. Talvez Deus pôs na sua mão um ministério de louvor, mas aí você pensa assim: eu não sei cantar bem, eu não consigo decorar nem a letra do meu e cantar com uma folha lá na frente. Mas se Deus deu esse chamado na sua mão, você não precisa de ter medo de exercer. Confesso que, para mim estar aqui hoje, eu corri para estar aqui hoje. Quando a Madeira anunciou que teve o culto, o jovem Lucas e a Larissa ainda não estavam assim, decididos. E a Madeira falou assim: ela já falou, vai ter o culto. Ela só olhou para mim e deu risada. Aí, Deus, põe tuas mãos, vai me livrando. Porque eu tinha medo, eu queria. Eu estava querendo correr. Mas a Larissa e o Lucas chegaram, aí a Madeira falou assim: então, esse culto quem vai transmitir a mensagem vai ser a Larissa. Foi o primeiro culto. Eu agradeci, fiquei contente, graças a Deus. Porém, essa palavra, Deus já tinha me dado desde o final do ano. Não tinha plano nenhum para culto. Eu comentei com o Wilton que não tinha planos de culto nem nada. Só que eu senti um desejo de ler esse texto e fazer estudo sobre ele. Eu falei assim, eu lembro que foi em janeiro que eu comecei a estudar. Eu falei assim, eu vou estudar, eu vou ler, não vou anotar nada. Mas se um dia eu for pregar, eu vou pregar sobre esse tema. E eu não anotei janeiro, fevereiro, nem março e nem abril. Eu não anotei nada sobre esse tema. Só fiquei apenas com aquilo na cabeça. E
todos esses exemplos que eu dei, Deus me deu assim. Só que aí eu vi que era realmente coisa de Deus, porque passou quase 4 meses da Capô, eu não esqueci de nenhum. Eu anotei aqui para mim, caso da menção, caso eu esqueça, eu anotei. Mas eles já estão na minha cabeça desde o início do ano e não saiu. Não saiu da minha cabeça. E o medo do ser humano atrapalha aquilo que Deus tem. Se Deus deu um chamado para você da palavra, que Deus já falou comigo algumas vezes, eu quando era pequeno eu morria de tanto falar com o pai, que como eu acompanhava sempre o processo deles, de pastor, de estar na frente de igreja, de pregação, eu falava assim, eu não vou ser pregador, nunca vou pregar na minha vida. Eu falei que quando eu era bem criança eu falava que eu queria ser cantor. Eu queria ser cantor para cantar na igreja, mas pregar eu não iria pregar. E passou-se o tempo, Deus já usou pessoas distintas para falar comigo 3 vezes sobre isso. A gente ouve aquilo que Deus tem, a gente aceita, porém quando chega a oportunidade ainda nós tenta correr. Porque isso é o ser humano. O ser humano, ele tenta fugir de todas as formas. Assim como a Dênia pregou numa terça-feira, é a procrastinação do ser humano. Tem uma coisa para fazer, ele sabe o que tem que fazer. Porém, ele fica, põe fulano, põe o ciclano, que era o que eu fazia no primeiro culto de jovens. Falava, põe o Gabriel, que o Gabriel ele é o líder, esposa da irmã dele, para incentivar a irmã dele, não, ele não pode pregar. Porque eles estão na frente para incentivar os jovens. Mas Deus permitiu a irmã Larissa chegar e ela pregou no primeiro culto. E a irmã dele, assim que terminou o culto, passou todo o tempo a irmã dele já avisou que eu iria pregar no segundo culto. Aí eu falei, dessa vez eu não posso fugir. Porque depois de tantas vezes que Deus já tinha falado comigo, eu falei, eu não posso fugir dessa vez, eu tenho que parar e aceitar. E o conselho que eu dou para cada irmão é que quando vem alguma situação que Deus permite você passar, ou uma missão na sua mão, em vez de você talvez querer rebater contra Deus o porquê que está acontecendo aquilo, de Deus ter escolhido você, coloca Deus na frente da situação. Aleluia! Se Deus mandou você chegar em alguém e falar alguma coisa, em vez de você olhar e falar assim, mas é fulano que eu vou falar? Será? Porque fulano ele é tão assim, entre o pré-julgamento do ser humano. A vista humana, se olhar para Elô, eu posso talvez ter uma impressão dela que não é ela, de verdade. E muitas vezes o ser humano ele faz isso, acontece isso direto com o ser humano. E se Deus permitiu você passar alguma coisa, Deus deu um chamado para você, uma missão, ora a Deus, pede para Ele com você, mas não recusa aquilo que Ele te passou. Porque a Madeira conversou comigo sobre a mensagem, e eu falei assim, amém, eu vou pregar. Mas a gente fica com o coração temeroso mesmo assim. A gente sabe, eu tenho poucos anos de idade, mas eu sei que eu responsável muito grande estar aqui. E quando eu falei amém, eu vou pregar, comecei a estudar mais sobre o livro. Começou a acontecer tanta coisa, tanta dificuldade, eu até comentei com a irmã dele, que ela percebeu que o dia não estava bem. Porque o ser humano, quando ele se dispõe com a vontade de Deus, o inimigo percebe que ele se dispõe diante de Deus. Então ele vai tentar parar ele de algum jeito. Seja emocionalmente, espiritualmente, materialmente, colocando tristeza, colocando desânimo, colocando mais medo ainda. Ou apenas situações do dia que o inimigo vai permitir passar para ver se ele vai permanecer. Com Jó é um exemplo. Jó é um homem íntegro perante Deus. Porém, o inimigo achou que talvez ele só tinha porque ele tinha muitas bênçãos ao seu redor. Então, o inimigo chega a Deus e pergunta se pode tocar nele, nas coisas que ele tinha. Deus deu ordem para ele tocar no que ele tinha, não nele, apenas nele não poderia tocar. E os irmãos veem com essa história, não vou abrir a história de Jó, mas depois de tudo que aconteceu, de ter perdido todos os prejuízos, Jó ele não perdeu a sua fé em Deus. Mesmo a esposa dele chegando do lado dele falando para anunciar o Deus dele, ele não retraiu com aquilo que ele já tinha conhecido a Deus, então ele não voltou atrás da decisão dele. E muitas das vezes os irmãos aqui podem ter passado por situações que Deus já permitiu cada um saber o que tem que fazer. Mas a gente sente medo, e se a gente vê a luta chegando, aí sim que a gente trava. Se eu fosse talvez por uma luta, eu fosse parar e desistir da mensagem, no início dessa semana ainda,
eu peguei uma gripe, eu fiz um plano de mandar um áudio para mandei. Eu segurei o áudio, gravei o áudio, mas eu não mandei. Eu pausei o áudio e fiquei olhando e falei, não vou mandar. Eu falei, mandei, pelo amor de Deus, me ajuda em oração. A minha voz está quase sumindo, eu não vou conseguir falar. Eu tava, nossa, pegou uma gripe, uma garganta ficou muito ruim, dá pra perceber ainda. E eu falei, vou mandar um áudio pra mandei. Eu vou falar pra ela orar inteiro. Falei, irmã, me ajuda. E se eu não conseguir falar lá, eu vou ter que pegar em libras lá na frente. Até brinquei com a Milena, tudo. Mas é as lutas que vêm quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus. E para você que talvez está aqui, tem medo, não sabe o que você tem que fazer, ou se você acha que aquilo que Deus pôs na sua mão é uma coisa que é muito grande, ou você não vai conseguir, põe Deus na frente disso, pede para Ele com você. Jonas, ele não abriu a boca para falar assim, não, meu Deus, eu não vou de primeira mão. Ele já agiu direto. Se talvez Jonas tivesse orado a Deus e falado, meu Deus, eu estou com medo, eu não quero ir, me ajuda, eu tenho certeza que Deus teria dado uma ajuda a Jonas. Mas Jonas, ele não pediu o conselho de Deus, ele apenas ouviu a palavra e já foi agir diretamente. Jonas fazendo isso, ele sofre a punição de Deus, por ele ter desobedecido à vontade de Deus. E assim como foi com Jonas, não vai ser diferente conosco. Se cada um que está aqui recebeu uma ordem de Deus, talvez você pode até alongar o tempo. Porém, se você bater o pé e falar que você não vai fazer e manter o seu pensamento firme nisso, alguma coisa Deus vai fazer para cercar você na frente. Deus não vai deixar você continuar pensando desse jeito. É uma coisa simples, porque eu acompanhei muitas situações de pessoas que falavam, eu não vou ser crente, eu não vou aceitar Jesus, o que passa na cabeça dele é que eu nunca vou ser crente. Porém, Deus permite uma situação talvez de saúde, lançasse ele lá no leito do hospital, ou acontecesse qualquer outra situação, para ele ver que, além de Deus, ninguém mais poderia ajudar ele. E quando ele cai, essa pessoa cai em si, eu já cheguei a ver testemunho sobre isso, quando a pessoa cai em si, que é somente Deus, e ele entrega a sua vida a Deus com a boca, proclamando a sua conversão, pouco tempo Deus restitui a saúde dele. É verdade. É uma coisa que eu já vi isso acontecer. Eu já contemplei vários testemunhos sobre isso. E assim como Deus fez com Jonas, punindo ele pela sua desobediência, não vamos tentar fugir da vontade de Deus. É uma coisa que eu peguei para mim nessa mensagem, porque eu sou filho de pastor, eu canto, toco, porém eu sou uma pessoa muito tímida e reservada. Pode não parecer. Mas para mim estar aqui, eu estou quebrando uma barreira muito grande. Porque eu lendo essa mensagem, eu vi que realmente não vale a pena você tentar fugir daquilo que Deus trouxe na sua vida. Jonas, ele tentou fugir, porém Deus cercou ele de uma forma que ele só tinha como pedir misericórdia de Deus. Se Deus não ordenasse o peixe lançar em terra seca, se ele permanecesse dentro do peixe, ele morreria. Se o peixe tocasse ele no meio do mar, em um ponto aleatório, provavelmente ele também morreria. Porque é muita água para um peixe estar submergido. Então, o conselho que eu deixo para os irmãos, a reflexão, é essa. Quando Deus permitir você passar por uma situação e Ele passar aquilo que você tem que fazer, não vamos procrastinar a vontade de Deus. Se Deus deu uma ordem para você falar, agir, se Deus deu um chamado para você, seja para ficar na porta, para recepcionar as pessoas, fazer visita, louvar a Deus, ou ministério de oração, mídia, como tem. Não vou, vamos pegar as mídias como exemplo. Se elas fossem procrastinadoras da vontade de Deus, que elas são chamadas muito bonito na mídia. Os irmãos que têm as redes sociais acompanham o trabalho que elas fazem. Isso ajuda muito. Se elas procrastinassem isso que Deus tem na vida dela, na vida das duas, talvez o conhecimento do povo dessa igreja não expandiria. Porque a mídia, ela vai além do que o pastor pregar aqui. Se o pastor pregou aqui, quem escuta é quem está aqui dentro. Quem está lá fora, ou eles vão ver postagens ou vídeos relacionados. Pode ser que alguém que esteja aqui dentro saia lá fora e fale, eu fui em tal igreja, assim, fica lá em tal lugar. E essa pessoa que escutou, essa pessoa falando de onde ela foi, ela possa vir. Porém, hoje, todo ser humano tem, quase todos têm um aparelho de telefone na mão. E
com o trabalho delas, isso expande o reino de Deus. Porque elas não estão procrastinando aquilo que Deus fez na mão delas. Se o pastor procrastinasse aquilo que ele tem, que é o ministério de estar na frente, de realmente o pastor arrebanhar a igreja e da pregação, teria que ter outros a disponibilidade desse mesmo chamado no lugar dele. Porque Deus também trabalha assim. Se Deus preparou louvor para mim, eu falo assim, eu não vou louvar a Deus, eu vou bater o pé. Se eu não quero, Deus levanta o outro que está pronto. Pode ser uma pessoa que talvez eu não espere isso dela. Talvez eu fale assim, não tem ninguém que possa me bater. Pensamento do ego do ser humano. Porém, Deus vai levantar essa pessoa, mesmo que você não ache capacidade dela, mas Deus sabe do desejo do coração dela. Deus sabe que se você não quis e tem outra pessoa que quer, Ele vai passar essa oportunidade. Aleluia. Deus vai dar o direito, muitas das vezes, da gente escolher. Porém, esse pensamento que nós temos de se eu não fazer, ninguém faz, não vem de Deus. Eu mesmo, como no primeiro culto, eu havia corrido da mensagem, eu falei assim, a maneira que tem outra pessoa. A irmã Larissa não estava firme ainda aqui. Todo o tempo, a irmã Larissa chegou. Isso é uma prova que, se a gente bater o pé, eu não vou, Deus prepara outra pessoa para poder fazer algo e não deixar a obra parada. Deus sempre vai preparar alguém. E então eu peço para que os irmãos sempre reflitam nessa mensagem de hoje aquilo que eu não consegui transmitir, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em cada mente, e que essa mensagem possa surtir efeito na semana dos irmãos, na vida, que quando os irmãos passarem por uma situação, os irmãos possam lembrar. Aquele dia aconteceu essa mensagem e eu estava lá presente. Porque de hoje eu vou esquecer. Para estar aqui, passei por várias situações que não vou esquecer. O estudo que eu fiz também não vou esquecer. Vou guardar comigo as lições. E que os irmãos possam guardar também essa palavra. A gente já quer agradecer primeiramente a Deus por ter concedido essa oportunidade. Agradecer a irmã Maria por ter confiado no culto de jovens para a gente estar transmitindo, mesmo depois de 7 anos sem pregar. Eu preguei quando eu era criança. Mesmo quero agradecer ela por ter confiado na gente, o Gabriel por ter respeitado a ideia da irmã, e ao pastor também por ter confiado nesse projeto dos jovens, que eu fico feliz em ver. Glória a Deus. Quando a gente estava no ministério ainda, eu passei 2 anos sem ter um jovem na igreja, era apenas eu. Os jovens que tinham era 27, 28, tudo adultos. Então eu não tinha aquele processo de estar com jovens, envoltos por jovens, conversar. Aquilo já preparou, acho que faz uns 13. Deus preparou isso. E Deus pôs no coração da irmã dele esse projeto dos jovens, que ainda vai crescer, tem muita coisa para acontecer pela frente. E o meu pai também, com a direção de Deus, o pastor Luciano, aceitou esse projeto, e eu creio que isso vai chamar muita gente. Glória a Deus. Assim como a irmã Larissa e o irmão Lucas veio após esse processo, esse projeto dos jovens, vai vir mais. Eu creio que vai vir mais. E em breve teremos reuniões de jovens, congressos maiores para chamar a região. E que a gente vai ser espelho para muitas pessoas. Aleluia. Eu tenho uma rede social, e uma vez os jovens cantaram, eu postei um vídeo nas redes sociais. E quando eu postei, veio uma mulher lá no estado de São Paulo, de outra igreja que não era da nossa, mas ela me tinha no Facebook. E ela me perguntou se eu poderia passar alguns louvores que os jovens cantavam, porque ela já estava acompanhando os jovens cantar pelas minhas redes sociais, e ela achou muito bonito. E ela fazia parte do grupo de jovens, ela queria sugerir a líder dela aquilo. Aí eu vi que realmente nós estamos sendo o quê? Espelho para outras pessoas. A gente pode ser considerado espelho para tanto o nosso ministério, como São Paulo, Ponta Grossa, como o trabalho, nós pode ser usados como exemplo. Tipo, lá em Curitiba tem um grupo, lá eles fazem assim, tem os bombeiros assim. E até fora da igreja, nós vamos ser exemplo. Talvez outras denominações de igreja podem olhar mais e falar assim, eles cantam bem, tem louvores, olha que legal isso aqui. A gente começou a gravar os vídeos mais interativos nossos,
nas redes sociais a gente lançou, a regente de São Paulo mandou mensagem para mim. Poucos dias depois falou assim: eu vou fazer isso aqui. Eu não fazia porque eu vi que ninguém tinha feito. Agora que tem, eu vou fazer. Significa que a gente foi espelho. Se a irmã dele tivesse procrastinado a vontade de Deus, que eram os jovens da mão dela, que ela quase fez isso, porque eu sei, ela quase fez isso, você para mim voltou. Se ela tivesse deixado isso passar na mão dela, poderia ter acontecido muita coisa. Talvez de punição de Deus. Se o Gabriel não tivesse aceitado ficar do lado dela, também poderia acontecer muita coisa. Tanto na vida dos dois, da família, quanto em qualquer área da situação da vida deles. Porém, os dois aceitaram a vontade que Deus tinha e se renderam aos pés de Deus. E hoje eles estão aqui tomando conta desse projeto de jovens. Eu sei que cada um aqui dentro tem uma missão, cada um tem um chamado. Talvez você se sente uma pessoa que não tem tanta importância, ou que talvez ninguém goste de você, mas a igreja é um corpo só. Não existe isso de, eu sou geração Z, eu sou uma geração mais atrás. Se no meu tempo acontecer milagres, maravilhas, hoje eu não vejo isso, eu sou diferente porque eu tive o prazer de viver nessa época. Porém, Deus não mudou. A variação está no ser humano. Glória a Deus. Então, eu penso que se nós que estamos aqui, se cada um fizer a sua parte de trazer o avivamento, buscar mais a Deus, o avivamento volta. Ele não está parado lá atrás. Não é porque eu estava numa geração mais atrás que a geração de agora nunca vai passar por isso. Porque a geração de agora, ela é apenas nova em números. Porém, cada um tem um desejo. E eu sei que todos aqui têm um desejo de conhecer a Deus melhor, servir a Deus, que os planos de muitos jovens que estão aqui é baseado na vontade de Deus. E se não for baseado na vontade de Deus, saiba que isso não é certo. Talvez você está buscando um relacionamento e você talvez vê uma pessoa, só que essa pessoa não é do meio da igreja. Essa pessoa, talvez ela é direções contrárias da sua. Isso pode acabar puxando você. Porque é mais fácil você ser puxado para um caminho, talvez é mais fácil, que seria o mundo, do que você puxar alguém que está no caminho fácil para um caminho estreito, um caminho difícil, que no caso é estar na igreja. E para poder ter um futuro abençoado por Deus, tem que fazer conforme a vontade de Deus. A gente não pode acelerar o processo. E eu não falo isso nem só para os jovens, para os adultos também. Sei que eu sou novo, mas eu já acompanhei muitas situações de talvez irmãos querer fazer apressar o tempo, mudar de localização, não fazer planos concretos em Deus e acabar se perdendo no meio do caminho. Talvez por um desânimo, uma fraqueza que bate e eles não têm forças para sustentar. Talvez a variação que a gente pode ocorrer na nossa mente, nos nossos sentimentos, não vai ser proveniente de Deus. Se nós conhecemos a Deus, nós servemos a Deus, nós temos a convicção de onde estamos indo, de onde nós estamos fazendo, e se é com Deus, nós não deveremos ter medo. Nós não devemos ter medo. Porque automaticamente, se nós temermos com Deus do nosso lado, nós não confiamos em Deus. Se nós não confiarmos em Deus, não tem como a gente confiar em ninguém. Porque o ser humano, ele sofre muito, muitas variações. Ele fala uma coisa hoje, a noite está fazendo outra. Porém, Deus não. Então, se você confiar em Deus, entregar a Deus os seus sonhos, os seus caminhos, os seus projetos, Deus vai ajudar e vai concretizar aquilo que o coração de cada um deseja segundo a vontade dele. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé para nós podermos receber o pastor.